assunto muito polêmico, né, que vem caindo agora nas mídias, nas redes sociais, a respeito das indenizações dos presos que morreram nos presídios. Muitas pessoas são contra essas indenizações. Ah, o preso, se ele não tivesse cometido crime, ele não estaria no presídio. Não teria que reclamar qualquer tipo de indenização à família dos presos. Mas e as famílias das vítimas destes presos? Como que ficam? Como que elas vão ali se safar dessa situação, né? Eu vou criar uma polêmica aqui. Eu vou criar uma polêmica dizendo que eu sou favorável à indenização dos presos mortos nos presídios. É polêmico isso. Ah, mas pô, o senhor está defendendo vagabundo, está aí puxando o saco de vagabundo, direito dos manos, não é nada disso. Eu vou fundamentar o porquê que eu sou favorável que os presos que morreram nessas rebeliões sejam indenizados aí os seus familiares, né? É interessante dizer do artigo 63 do Código do Processo Penal Brasileiro. Ele diz que, transitada em julgado a sentença condenatória, a sentença do réu, né, foi ali transitada em julgado, não cabe mais recurso à sentença contra o réu, poderão promover-lhe a execução no juízo civil para o efeito da reparação do dano o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros. Bom, eu sofri uma violência, dessa violência me causou um prejuízo, um roubo, um furto, um estelionato, uma apropriação indébita, ou até mesmo uma indenização por danos morais. Eu posso, com essa sentença condenatória, ingressar no juízo civil contra o meu agressor. Ou, se eu for incapaz, o meu representante. Ou ainda, se eu vier a falecer, os meus herdeiros. Logo, se o preso que morreu lá na rebelião, que a maioria deles, se você entrar com uma ação, você corre o risco de ganhar, mas não levar. Como assim ganhar e não levar? Eu ganho uma sentença favorável, mas eu não levo a pecúnia, eu não levo a espécie, o dinheiro, que é o fim do processo. Então eu ganho um processo, eu ganho uma sentença que me favorece, mas eu não levo a pecúnia, porque muitas vezes desses presos, eles não têm dinheiro. Agora, uma vez que esse preso que estava lá, sob a tutela do Estado, qual o Estado tem o dever de mantê-lo ali vivo, o Estado é obrigado a reparar. Isso daí não é uma questão de bondade do governador, isso aí não é bondade de ninguém. Imaginem vocês quantos presos inocentes existem no cárcere. Imaginem vocês. Quantas vezes já assistimos aí nos noticiários, no Fantástico e outros programas aí, que o cidadão ficou lá 10 anos preso? Vamos pegar aí um caso muito antigo que aconteceu lá em meados de 1937, o caso dos irmãos Naves. Coloquem aí no YouTube, assistam. Né? Tem até um artista aí, que era o Raul, ele falecido aí, né? O Raul Cortez, ele era um dos personagens desse filme aí, em preto e branco no YouTube. O caso dos irmãos Naves. Um fazendeiro sumiu, os irmãos foram torturados à época para confessar o crime e confessar que haviam pego o dinheiro do fazendeiro. E por isso eles teriam matado, supostamente, esse fazendeiro aí. 10 anos após
Um irmão morreu na cadeia e o outro ficou lelé da cuca. E esse que ficou lelé da cuca, ele só saiu do cárcere porque o morto apareceu. Foi o primeiro caso de condenação na história do Poder Judiciário que os réus foram condenados no tribunal do júri sem o cadáver, sem a prova material do crime. Olha só que semelhança é o caso aí do goleiro Bruno, né, sendo aí condenado pelo júri sem a prova material, sem o cadáver, sem o corpo, né, sem o laudo necroscópico. Né. O caso do goleiro Bruno, ele é o segundo caso no Brasil de uma condenação de um réu que não tem a prova material, que não tem o cadáver. Né. Então, esse passeio todo aí, vale a pena vocês assistirem aí, então, o caso dos irmãos Naves aí no YouTube. E agora, resgatando aí o motivo da indenização, como eu falei há pouco aí no início do vídeo, que a maioria dos presos não tem condições financeiras, o Estado ele tem o dever, a obrigação da tutela, da guarda, de fazer com que esse condenado pague à sociedade o que ele cometeu nas ruas, mas não dá o direito ao Estado de que esse preso morra no cárcere. E essa indenização que esses presos aí irão receber aí pelo massacre lá no Amazonas, em Roraima, as suas vítimas vão pegar essa sentença condenatória do réu e vão executar no cível. Se ele, a família deste morto lá do presídio, está recebendo a pecúnia, a vítima ou os seus familiares, o seu representante, podem executar e pedir a penhora dessas indenizações. É por isso que eu sou favorável, sim, ao recebimento dessas indenizações. Porque isso vem o quê? Auxiliar a vítima, auxiliar o seu tutor, auxiliar os seus herdeiros. É uma forma de quem foi lesado pelo bandido de ser reparado. Entenderam o contexto agora, então? Por que eu sou favorável? Né? Então, é interessante, eu vejo aí nos grupos de WhatsApp, muitas pessoas, assinem aqui uma petição pública para que nós protestamos aí pela a indenização. Né? Eu sou contra a indenização, eu sou favorável por esse motivo, porque é uma forma da vítima, dos seus familiares, conseguirem obter aí uma pequena reparação, né? Porque se uma pessoa morreu, não há dinheiro no mundo que pague essa reparação. Eu sei disso. Mas é um direito que assiste também às vítimas. E isso muitas vezes não é divulgado, não é de conhecimento. As pessoas desconhecem esse outro lado da lei. Né? Então, memorizem, coloquem aí no Google, né, Código de Processo Penal, Planalto, né, que já vai cair lá em Brasília. E procurem o artigo 63 do Código de Processo Penal, né, que eu li há pouco aqui. Transitada em julgado a sentença, quando não cabe mais recurso, a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução do juízo cível para o efeito de reparação do dano, o ofendido, seu representante legal e os seus herdeiros. Olha só a lei protegendo aí a vítima, né, de crimes aí.